Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. E falando em música, para iniciar com chave de ouro, o Festu, nós temos uma pessoa excepcional. E vocês vão acompanhar uma transformação incrível quando vocês virem essa pessoa. Porque, inicialmente, eu vou falar com o Eduardo Gibelli, da cidade de Franca. Mas na hora que ele abre a boca, gente, não é o Eduardo que fala mais, não. Ele se transforma todo no coração e o que sai dele é só amor. Eu chego a arrepiar de pensar o tanto que é bom e harmonizante ouvi-lo falar sobre Jesus. Bom dia, Eduardo Gibelli. Bom dia, Otávia. Bom dia, meus irmãos. Que alegria no nosso coração. Tá legal o som para você aí, minha irmã? Excelente, Eduardo. Que bom. Obrigado pela oportunidade, minha querida, de poder participar desse evento tão lindo, com essa temática da simplicidade, que eu acho que faz tudo ficar mais belo ainda, viu? Muito obrigado, estou muito honrado. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui acompanhando, que acordaram cedo nesse domingo para preencher o coração de luz, né? Gente, o Eduardo Gibelli já é parceiro do Festu. É figurinha carimbada no nosso evento. O ano passado, ele esteve presente no Dia da Bondade conosco, falando sobre o homem de bem. Quem pôde acompanhar ficou admirado, o tanto que é bom ouvi-lo. E hoje, novamente, conseguimos trazê-lo para o Festu. E ele vai nos falar do tema, os Chicos de Deus. Então, fique à vontade, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui, uma alegria imensa. E esperamos contar com você no presencial, viu, Eduardo Gibelli? Já marca aí na sua agenda. Estaremos lá. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos vocês. E para a gente começar, né, o nosso bate-papo de hoje, sobre os Chicos de Deus, nada melhor do que a gente trazer uma mensagem, né, do grande Chico de Deus, que foi Francisco de Assis. Então, para preparar seu coração, feche teus olhos e vamos juntos entrar nessa conexão com os 3 Chicos de Deus, a fim de que eles também nos inspirem nas energias de amor e de luz. Fazer do teu terreno, do teu coração agora, solo fértil para sementes que serão germinadas ao longo do dia. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser
compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é isso, meus irmãos. Bom dia a todos. Um dia de muita luz, um dia de muita paz. Bom dia para o seu coração. Tá legal o som aí, pessoal? Espero que esteja. Qualquer coisa vocês me falam. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Então vamos lá. É com extrema alegria e honra que participamos aqui, né? Pela segunda vez do Festu, do Fórum Espírita de Tupaciguara. E o tema central do nosso encontro, né? A simplicidade do bem, tem tudo a ver com a nossa abordagem de hoje, que será sobre o tema Os Chicos de Deus. Os Chicos de Deus. Vamos falar sobre Francisco de Assis, sobre Chico Xavier e sobre o Papa Francisco. Tá bom o som aí? Que bom. Então tá bom. A irmãzinha que diz que o som tá um pouquinho baixo, eleva um pouquinho aí, irmã. Ou então põe um foninho, viu? Perdão por qualquer falha. Mas vamos lá. Quando o Wellington me apresentou esse tema para falar sobre os Chicos de Deus, Francisco de Assis, Chico Xavier, Papa Francisco, eu fiquei muito feliz, sabe? Muito emocionado. Na verdade, eu encarei isso como um presente. Porque falar sobre os três Chicos de Deus é se conectar com o que há de mais puro e mais belo no ser humano, que é a simplicidade. E então, eu pedi a Deus, né, durante a elaboração desse meu estudo, desse nosso estudo, que a minha vaidade não atrapalhasse a expressão da simplicidade desses três Chicos. E assim eu pudesse transmitir, né, para vocês o que esses três espíritos têm de mais precioso, que é o exemplo de vida que cada um deles, né, sem compará-los, né, trouxe para nós. Nossa pretensão não é dizer que esse ou que aquele Francisco foi mais especial do que o outro. Cada Francisco foi escolhido por Deus para tocar corações de forma diferente, mas com um objetivo em comum, que é nos inspirar a sermos também, quem sabe, um pouquinho de Franciscos nos mais pequenos gestos de nossa vida, do nosso dia a dia, né? Falar dos Chicos de Deus é se lembrar daquela máxima de Francisco de Assis, que dizia: leve sempre o Evangelho onde for, e se necessário, use as palavras. Pois foi isso que os três fizeram durante a vida, né? Numa conversa entre o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, pouco antes de Francisco ser eleito, né? O ex-papa disse a Francisco: você, Francisco, você não lidera pelo poder, nem tampouco pelo intelecto. Você lidera
pela forma como vive. E essa observação retrata perfeitamente que tipo de liderança os 3 franciscos exerceram sobre os homens de seu tempo. Não uma liderança imposta, mas uma liderança alcançada pela moral de cada um, assim como fez Jesus, né? Para a gente, eu acho que a maioria aqui, né, meus irmãos, são espíritas e os irmãos de todas as crenças são muito bem-vindos, mas como espíritas, falar de Francisco de Assis, que foi João Evangelista, e do nosso Chico Xavier, não é difícil, né? Esses 2 Franciscos, eles já convivem conosco há muito tempo, né? Há muito tempo. Mas quando nos surgiu o pedido para falar do 3º Chico de Deus, né? O Papa Francisco, eu preciso ser muito sincero com vocês, né? E na minha pequenez, eu perguntei a mim mesmo se, não sei, ele merecia estar à altura dos outros 2 Chicos, né? E aí talvez alguns de vocês também possam pensar nisso, ter pensado nisso quando eu citei o nome dele, né? Afinal, a grande maioria de nós espíritas não conhecemos com profundidade a sua história, como conhecemos a do Chico Xavier e do Chico de Assis. A maioria de nós somos apenas simpatizantes daquele semblante manso e sereno que o Papa tem, né? Mas, tão logo surgiu esse questionamento, né, de prontidão, parece que a espiritualidade falou assim: eu vou te mostrar algo, Eduardo. E aí o primeiro texto que eu encontrei a respeito do Papa Francisco foi um discurso que ele fez, salvo engano foi em 2017. E eu queria trazer esse texto para você que não conhece o Papa Francisco, para você conhecer que tipo de homem ele é. O texto dele diz assim, olha como ele começa: nunca tenha uma atitude proselitista. Nunca. Deus não vê com os olhos, Deus vê com o coração. E o amor de Deus é igual para cada pessoa. Não importa a religião que se segue. E se for ateu, o amor de Deus é o mesmo. Quando houver luz suficiente sobre a terra para podermos ver as coisas como são, nós teremos muitas surpresas. Você acha, diz o Papa, que Mahatma Gandhi, Martin Luther King são menos amados por Deus porque não são padres ou freiras? Deus ama e vê com o coração a todos. E talvez o único laço que a humanidade tenha de fato é a ligação do amor de Deus por cada um. De resto, somos livres, inclusive para não amá-lo. Ninguém é uma ilha, autônomo ou independente uns dos outros. Só podemos construir o futuro juntos se não excluirmos ninguém. Como seria bom, olha o que ele diz, gente, como seria bom se o crescimento da inovação científica e tecnológica acompanhasse o crescimento da igualdade e da inclusão social. Como seria bom se, enquanto descobrimos planetas longínquos, descobríssemos a necessidade do irmão que mora aqui, do meu lado. Só a educação, a fraternidade e a solidariedade concreta podem superar essa cultura do descarte, que não envolve apenas comidas e bens, mas principalmente as pessoas. Lindo, né? Lindo. Quase que parece um texto de Emmanuel, não é? E aí, por curiosidade, né, depois de ler esse texto, que me impactou profundamente, eu fui pesquisar qual era a missão do Papa, né? Por que alguém é eleito Papa? Muitos de nós espíritas não sabemos, não é verdade? E eu descobri que a missão do Papa é representar a unidade, um elo
de ligação, né? E aí então eu entendi, tudo fez sentido. O porquê do Papa Francisco ter sido escolhido nesse momento em que a regeneração do nosso planeta está no auge, né? O primeiro Papa das Américas, o primeiro Papa jesuíta e especialmente o primeiro Papa que escolheu o nome de Francisco. Sabe por quê? Porque, segundo ele, para que ele nunca se esquecesse de onde ele veio, do que guia a sua vocação e principalmente dos seus pobrezinhos. O Papa Francisco, meus irmãos, representa de fato a unidade, mas não a unidade da Igreja Católica, mas a unidade do cristianismo verdadeiro, que é aquele que preza pela integração dos povos, das religiões, pela caridade e pelo amor ao próximo, e não por rótulos religiosos que muito mais segregam do que acolhem, né? O Papa, segundo a Igreja, né? E segundo um amigo meu querido, que também me ajudou muito na montagem dessa live, que é um padre que a quarentena me presenteou, né? Não vou citar o nome dele, mas um beijo para ele. O Papa é um vigário de Jesus. E a palavra vigário significa aquele que faz as vezes de alguém. Eu sempre escutei essa palavra, né, no catolicismo, vigário. Não, o que é vigário? Aquele que faz as vezes de alguém. E aí, meus irmãos, eu cheguei à conclusão de que Francisco de Assis foi também um vigário de Jesus. E o nosso Chico Xavier igualmente o foi. Pois eles fizeram as vezes de Jesus no seu tempo. Não com a pretensão de substituí-lo, porque Jesus é insubstituível, mas com a pretensão de lembrá-lo à humanidade. E hoje nós temos o Papa Francisco, né? Cada qual, como diz a parábola, com seu número de talentos específico, mas todos eles multiplicando os talentos, espalhando os talentos em prol da humanidade, né? Mas qual seria, Eduardo, a grande semelhança entre esses espíritos, entre esses chicos, né? Quais são as lições, Eduardo, para que a gente possa aprender e seguir o mesmo caminho de amor e de aperfeiçoamento espiritual traçado por eles, a fim de um dia, quem sabe, também possamos ser um vigário de Jesus, ou então o quarto Chico de Deus. Bom, meus irmãos, o exemplo maior a gente tem que deixar bem claro que Jesus já deu a todos nós, né? Mas os Chicos de Deus vieram para nos ensinar, para nos recordar de 3 lições em especial. São elas: a renúncia, a humildade e a crença no amor como ferramenta indispensável de transformação. E a partir de agora, nós vamos relembrar, vamos nos inspirar em momentos da vida de cada Francisco, onde essas virtudes foram indispensáveis para que eles tivessem coragem de seguir em frente no caminho do Cristo. E eu espero que esses exemplos possam também servir a você que está nos assistindo ante as cruzes que você também tenha que carregar durante seu caminho. Então, antes de começar citando o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso eterno irmão de Uberaba, eu quero que durante essa canção você feche teus olhos e se conecte com o coração dele e se lembre da figura dele e, acima de tudo, sinta o amor dele. Fecha teus olhos e escuta a voz do Chico. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade
de todas as terras e de todos os idiomas aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um velho abacateiro, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino. A alma de um gigante, a força de um moinho, uma luz de um farol com aconchego de um ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? Em cada página do livro de tua vida eu encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar, mas sequei bem que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é que é tão difícil, oh Chico, o coração não balança quando eu sinto aqui comigo tua presença me inspira. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? Em cada página do livro de tua vida eu encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar, mas sequei bem que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é que é tão difícil, Chico, ou se é, o coração não balança quando eu sinto aqui comigo tua presença me inspirar, tua presença me inspirar, tua presença me inspirar. É isso aí, meus irmãos. Esse é o nosso Chico, o nosso querido irmão de Uberaba, né? A renúncia se fez presente na vida do nosso Chico em muitos momentos, né? Mas talvez o mais significativo, né, e o mais doído de todos eles tenha sido aquele momento em que o Chico, né? O Chico talvez
teve que fazer uma escolha muito difícil, né? Quando as pessoas iam até a sua casa, onde ele residia, o grande número de pessoas em Pedro Leopoldo, e aí os seus próprios irmãos de sangue, incomodados, né, com aquela circulação excessiva de pessoas, com aquela barulheira toda, chegaram para o Chico e deram um veredito a ele. E a sua irmã, então, como porta-voz de todos eles, disse a ele: Chico, nós não estamos aguentando mais esse povo perturbando. Não temos mais paz, Chico, na nossa própria casa. Nós não queríamos que chegasse a esse ponto. Mas ou você sai, ou a gente sai. E aí, fico imaginando, né, meus irmãos? Uma pessoa, uma criatura que só espalhava amor, uma criatura que perdeu a mãe tão cedo, e cujo vínculo eram apenas os irmãos, ter que sair da sua própria casa, né? O que a gente faria? A gente eu não sei, mas o Chico então se levanta, envergonhado, sorrindo, né, de forma tímida, vai até a sua irmã que acabara de dizer isso e dá um beijo na testa dela, como sinal de respeito e de desculpa por todos eles. E naquela madrugada, portando apenas uma pequenina mala, ele vai embora de casa. Talvez consolado unicamente pelas palavras do Cristo, que ecoavam na sua alma dizendo: coragem, meu filho, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É que a renúncia ao direito de ter uma família comum é um traço marcante dos grandes propagadores do Evangelho. Talvez para mostrar a eles, ou a nós, quem sabe, que o compromisso de um espírito missionário do bem é com o coletivo, com a família universal, né? Tanto é que, de forma parecida, Francisco de Assis, aos 20 e poucos anos, também sai de casa, né? E renuncia não apenas ao conforto da vida material que a família oferecia, mas ele rompe com os valores do seu pai, um rico comerciante da época. E então, Francisco, que buscava os tesouros da alma e não da terra, diz ao seu pai: se for preciso, pai, com toda a amorosidade do mundo, se for preciso te dizer adeus para cumprir o meu dever, eu farei. Não que eu queira te esquecer, pai, mas para cumprir o destino que me foi traçado por Deus. Porque para mim, sim, os laços de família são sagrados. Entretanto, os laços com a verdade o são muito mais. E aí naquele episódio muito conhecido, né, de todos, ele sai literalmente sem levar nada. Sai nu de corpo e de heranças. E deixa aquela rica residência da família para viver como os pássaros que ele tanto admirava, né? Que não ajuntam tesouros na terra, como diz a lição do Evangelho. Mas a renúncia cobra seu preço. Não é fácil renunciar, né? E faz com que Francisco de Assis muitas vezes tenha que experimentar o frio do corpo. Porém, a sua alma nunca estivera tão aquecida como a partir daquele dia em que ele escolheu seguir o propósito de Deus para ele, né? O Papa Francisco também experiencia a renúncia na sua vida quando ele é eleito o representante maior da Igreja Católica. Ele renuncia ao poder material da Igreja. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas ele somente aceitou o título de Papa com a condição de que ele pudesse continuar sendo ele mesmo, livre dos objetos e das roupas que simbolizavam ali a riqueza da igreja, né? Os carros, aquela limusine, né? Eles até brincam que o carrinho do Papa parece o carrinho do Mr. Bean, né? Renuncia aos apartamentos, às joias, né? E aí,
numa missa ao céu aberto, uma criança indaga ao Papa o porquê dele ter optado pela simplicidade, abrindo mão daqueles tesouros que por século, né, representaram ali a função papal. E ele disse, abre aspas, sabe o que é, meu filho? É que no mundo onde existe tantas pessoas passando fome, nós deveríamos pensar em ser um pouquinho mais pobres, para que o que sobra na nossa mesa pudesse servir à mesa de quem nada tem. Pois quando o fizerdes a um dos meus pequeninos, diz Jesus, é a mim que o fazes. Convidei Jesus para jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito, tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo para lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa para comer. Eu pensei agora, o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se estava tudo no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri, vi uma criança toda maltrapilha e de pés no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. E ainda confuso disse, meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas deste frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Essa canção é linda, né, meus irmãos? Que a gente nunca esqueça, sabe? Onde Jesus está, né? Naqueles pequeninos que se deparam conosco ao longo dos dias da jornada, né? Bom, vamos em frente? O segundo passo comum a esses 3 chicos talvez seja representado pela humildade. Mas o que é a humildade?
É tão difícil a gente definir a humildade, não é, meus irmãos? Mas para mim, o conceito mais bonito e verdadeiro de humildade é o que diz que ser humilde é reconhecer-se exatamente do tamanho que se é, nem maior e nem menor. E aí, eu me lembrei, no ano passado, em 2019, quando o Papa Francisco foi visitar os nossos irmãos nas Filipinas, depois de um tufão ter destruído aquele país, mais especificamente uma região dele. E aí, quando o Papa lá chegou, ele se deparou com um sofrimento imenso daquelas pessoas. Muitas mãezinhas, tem até a cena segurando as fotinhas dos filhos, crianças na grande maioria, que haviam falecido pela tempestade, senhorinhas cujas casas se resumiram a pedaços de entulhos, foram destruídas sem teto. Um povo que já era tão pobre antes mesmo da catástrofe, uma situação tão triste, que quando passaram o microfone para o Papa, todos ali, aquela multidão de gente esperando um discurso de superação, de encorajamento, ele disse com lágrimas nos olhos, abre aspas, muitos de vocês perderam tudo, e eu não sei o que dizer para vocês. Eu apenas fico em silêncio, eu acompanho vocês em silêncio, mas um silêncio que diz que não estamos sozinhos, que temos Jesus, o nosso irmão mais velho, orando por nós. Mas hoje eu peço, por favor, que todos vocês me perdoem se eu não tenho outras palavras para serem ditas, que não seja o meu silêncio. E assim ele encerrou, em poucos minutos, em poucos segundos, um discurso para mais de 5.000 pessoas que o assistiam. Sabe por quê? Porque não era o fato de ocupar a posição de Papa que lhe fazia menos sensível à dor do outro. Antes de ser Papa, ele era também um ser humano. E lhe faltaram as palavras porque o seu coração humilde sentiu a dor do irmão. E tudo aquilo tinha sido tão recente que ainda não era tempo de falar nada. Era tempo de sentir. Como num episódio que aconteceu uma vez com o Chico, Uma mãezinha da cidade de Uberaba que havia perdido seu filho ainda criança, E o desespero tomou conta dela. E aí foram até o Chico e o chamaram para ir até o velório, para ver se ele acalmava aquela mãe. E assim que o Chico chega ao local, todos veem a figura dele, o silêncio se faz, com exceção da mãe, que gritava desesperada, aflita, chorando de forma copiosa. E aí a expectativa das pessoas com a chegada do Chico era que aquele quadro se revertesse. Mas para o espanto de todos que estavam ali, quando o Chico viu a situação da mãezinha, ele só foi ao encontro dela e a abraçou e começou a chorar junto com ela. E aí as pessoas ficaram sem entender, Poxa, o Chico, que deveria trazer o consolo, dizendo sobre a inexistência da morte, da perda, sei lá, ao invés disso, estava chorando com a mulher. Mas naquele episódio, ele exemplifica com humildade que diante de certas situações, o melhor gesto que a gente pode fazer, meus irmãos, é silenciar e chorar junto com o irmão. Porque não é somente o pão que deve ser compartilhado, mas a lágrima também. A lágrima também. E é preciso muita humildade para a gente fazer isso. Quantas vezes, meus irmãos, a gente quer ter a palavra certa, na hora certa, falar, mas a voz que a outra pessoa precisa ouvir é a voz silenciosa do amor, é a voz da presença que acolhe. E é preciso humildade para a gente notar isso, para respeitar também a nossa limitação sobre o fato de nem sempre saber o que a gente deve falar. E na dúvida, silencia.
Porque o amor também fala através do silêncio. Acolhe, acalenta, seja ouvidos. Uma das maiores qualidades de Francisco de Assis, por exemplo, era saber escutar o que diz o outro, né? E às vezes a velocidade desse nosso mundo moderno, a necessidade de ter resposta para tudo, acaba impedindo que a gente escute o bem que o outro está dizendo, né? Acaba nos impedindo de escutar o outro. Quantas vezes, quando alguém está na metade da sua fala, nós interrompemos essa pessoa e queremos responder sem esperar a pessoa terminar de falar, não é verdade? A gente não pode perder, meus irmãos, a capacidade de escutar sem interromper. E isso se aplica também à voz de Jesus. E é por isso que Francisco de Assis escutava Jesus com tanta frequência, porque ele não interrompia. Ele não interrompia a voz de Jesus com as reclamações, com os lamentos que a gente tanto faz, decorrentes da nossa ausência de fé, não é? Ele somente agradecia e confiava na condução da sua vida por Deus. Quantas vezes a gente interrompe a voz, os planos de Deus para nós, sem aguardar a conclusão do mesmo, porque não temos a paciência de saber esperar o tempo. E aí a gente sofre por ansiedade, pensando no pior desfecho, né? Mas, meus irmãos, não existe pior desfecho quando se caminha com o Cristo. Confia nisso. Se você está vivendo uma situação agora, que você está ansioso pelo desfecho, com medo de que ocorra o pior, segura na mão de Jesus, caminha com Ele. Quando os nossos atos são inspirados pelo exemplo de vida do Cristo, não existe pior desfecho, né? E é por isso que a terceira e última lição que os Chicos de Deus nos deixaram é repetir em gestos a maior lição do Cristo. Qual é? A crença no amor como ferramenta indispensável de transformação do ser. Vocês sabiam que o Papa Francisco, ele não queria ser Papa? E ele chegou até a ouvir de um dos seus amigos cardeais a seguinte frase: a melhor qualificação de um líder é justamente não querer ser um. Ele não queria de jeito nenhum, né? Tanto é que por volta de 2012, né, isso mostra naquele documentário Os Dois Papas, demonstra que Francisco precisou começar o seu papado, né, a sua função ali, muito antes de ser eleito, porque o Papa Bento XVI tinha muitas dificuldades com ele, né, pela forma como pensavam a Igreja, né, pelo jeito não conservador de ser do Papa Francisco, né, um revolucionário dos gestos humildes. Porque para o Papa Francisco não valia a pena seguir os dogmas, as posições da Igreja, se estes estivessem apartados da lição do Cristo, de amar uns aos outros como eu vos amei. Porque muito antes de seguir a Igreja e qualquer religião, ele seguia a Jesus. A Jesus. E a gente também deve ser assim, né? Porque Jesus é a fonte da água pura, né? Por isso, o olhar, né, que o Papa tinha e tem, né, pelos homossexuais, por exemplo, pelos imigrantes, pelas minorias do mundo, tantas vezes incomodava, né? Mas acontece que o Papa, ele foi tão amoroso, né, com o Bento XVI, ele foi tão humilde, deixando claro, né, como Francisco de Assis o fez, que ele não queria o poder para ele. Ele só queria ter o direito de amar, o direito de continuar fazendo o que Jesus o tinha ensinado, ainda que isso significasse se afastar da função de cardeal. Tanto é que ele vai ao Vaticano para pedir o seu afastamento dessa função, né? Isso depois de ter sido quase eleito Papa, né? Ele foi um dos papas mais votados, né? Ele perdeu para Bento XVI, mas foi um dos mais votados. E com a ideia de que ninguém resiste ao poder do amor,
o que iniciou como uma forte antipatia, né, do Papa Bento por ele, terminou como uma grande admiração e uma forte amizade. Porque ninguém resiste de fato ao poder do amor. E quando o Papa assumiu o papado, quando ele estava naquela sacada, né, tradicional do Vaticano, que milhares e milhares de pessoas estavam ali, ele podia fazer o que ele quisesse naquele momento. O primeiro gesto que ele tem é pedir para que todos orassem pelo Papa Bento XVI. Isso demonstra grandeza, né? E assim também o nosso Chico o fez. Numa das passagens, para mim, mais lindas e pedagógicas da sua vida, né? Diz que certa vez chegaram para o Chico e disseram para ele, né, que havia um homem na cidade que havia feito uns trabalhos, né, para ele, para o prejudicar, uns trabalhos querendo que ele morresse ou que ele fosse, enfim, caísse numa cama, né? E o Chico, então, conhecedor de onde esse homem residia, foi até lá, bateu a porta desse homem, e assim que esse homem abriu, ele disse: "Ô, meu irmão, eu vim aqui para conversar um pouquinho com você." Aquele homem se assustou quando viu a figura do Chico, jamais imaginava que o próprio Chico Xavier fosse bater sua porta. Se sentiu um misto de constrangimento, envergonhado, com surpresa. E ele chamou: "Não, Chico, pode entrar, pode entrar." E o Chico então adentra aquela casa de aspecto sombrio, com aquelas imagens, sem notar nada daquilo. E aí senta num banquinho, e aí o homem diz: "Pois não, Chico, a que devo essa surpresa sua aqui na minha casa?" Como se não soubesse de nada, né? E o Chico diz para ele: "Sabe o que é, meu irmão? É porque esses dias eu não tenho me sentido muito bem. E eu soube que você tem um poder muito grande com a espiritualidade. Então eu vim aqui hoje para ver se você podia me dar um passe para eu poder ficar melhor." E nessa lição, nessa conduta, ambos os Chicos, né, mostram o que é o poder do amor. O amor puro deixado por Jesus. O amor puro que Jesus ensinou a cada um de nós, que soprou ao nosso coração, como quando disse a Francisco de Assis: "Vai, Francisco, restaura minha casa, porque ela estava em ruínas." Qual era a casa que Jesus falava? Não era a casa de pedra. Qual é o templo de Jesus senão o coração dos homens? E se Gandhi dizia que nós temos que ser a mudança que esperamos ver no mundo, parece que também o mundo muda quando vê a nossa mudança. Ele se inspira nela. E de fato, a história de cada um desses franciscos impactou e de certa forma mudou o mundo de muitos. O meu mundo. E eu espero que tenha mudado também um pouquinho do seu mundo. E a conclusão que a gente chega é que quando alguém é eleito por Jesus, legitimado pelos seus próprios gestos, esse alguém transcende a barreira das religiões. Jamais poderemos ser egoístas, meus irmãos espíritas, de considerar o Chico Xavier um patrimônio do espiritismo. Tampouco, meus irmãos católicos, considerar o Papa Francisco propriedade da Igreja Católica. Eles são, antes de tudo, patrimônios da humanidade. A prova viva de que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Por isso, não busquemos a perfeição de Jesus nesses franciscos. Quantos de nós ainda tiramos pedras? Não é verdade? Ah, mas o Papa fez isso. Ah, mas o Chico fez aquilo. O dia que nós fizermos 1% do que esses seres fizeram, aí poderemos falar. E aí não mais falaremos, porque teremos compreendido, assim como Jesus o fez, de que jamais
devemos atirar a primeira pedra. Não é? Eles não são referências perfeitas da obra de Jesus, porque também são seres em transformação, muito à frente minha e de vocês. Eles são sim exemplos bem-sucedidos daquilo que eu e você podemos alcançar. Representantes do Cristo em estado latente, a nos servirem de inspiração e de guia no caminho que guia até Jesus, ensinando-nos a mais nobre lição da humanidade: como aprender a amar. Que amor difícil é esse? Parece-me quase impossível. O amor não tem dono, não tem lugar, não pertence a ninguém. Quanto mais o procuro, mais eu o encontro. De repente eu percebi que só Ele me traz alegria. Onde mora no outro, no seu pensamento, tem origem própria, tem expansão crescente. Me ajude a amar, me ensine a amar. Não quero sofrer solidão, não quero viver só para mim, apenas para mim. La la ya la, la la ya la, la ya la ya la ya la, la ya. Quero aprender a amar, me ensine a amar, me ensine a sentir o amor que vive em ti, irmão. O meu amor é seu amor é meu também. Aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem. O meu amor é seu amor é meu também. Aprenderemos que entre nós o amor é o eterno bem. Um beijo de luz no seu coração, que os chicos de Deus te inspirem sempre na sua caminhada. Muita paz, fiquem com Deus e muito obrigado, viu? Do fundo da minha alma. Onde mora no... Eduardo Gibelli, eu só queria que você ensinasse para a gente como você consegue cantar chorando. Porque se eu chorar, eu faço um monte de careta, não consigo falar nada, não sai nada. E o Wellington estava aqui em lágrimas, a Aline aqui do lado em lágrimas, e eu segurando, porque eu falei assim,
vai que termina, eu vou aparecer com um monte de careta ali. Mas que emocionante, Eduardo. Obrigado. Amamos a sua presença aqui entre nós. Um exemplo de simplicidade. Estou quase te chamando de Francisco Gibelli também, coitado. Aproveitando o ritmo aí dos Chicos. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Esperamos que você realmente esteja conosco no presencial, porque a gente já fez um monte de propaganda aqui para as pessoas, que você já é parceiro. Então, para o ano que vem, já se organize para estar conosco. Muito bom tê-lo aqui, viu, Eduardo? Muito obrigada. Obrigado, irmã. Obrigado a cada um que acompanhou. Perdão por qualquer falha, viu? Procurei trazer o nosso melhor. Fiquem com Deus e um ótimo encontro para todos. Obrigada. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.